é o nosso Deus. Com o seu braço forte, o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão acompanha. E aí o versículo 11 diz: como pastor, ele cuida de seu rebanho. O Senhor, como pastor, cuida do seu rebanho. O Senhor, o versículo continua dizendo, com o braço ajunta os cordeiros. O Senhor os carrega no colo. O Senhor conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Então olha só o que a palavra de Deus revela dele mesmo. Aqui é totalmente, completamente, inteiramente diferente do que a gente acabou de ver ali em Levítico 17:6, quando diz que naquela época não havia rei em Israel. E ali a palavra do Senhor diz que não havia rei, não havia homem, não havia um ser humano para que governasse a nação. Mas quem sempre foi o rei de Israel? Foi Deus. Mas o que foi que aconteceu desde o princípio? Exatamente ali no momento do profeta Samuel. A palavra do Senhor diz que o povo rejeitou a Deus como seu rei, porque quis que Israel fosse uma nação que também tivesse um rei igual às outras nações. Então, Deus deu a eles o que eles queriam. Como ele mesmo disse para Samuel, que eles haviam o rejeitado como rei deles. Então, a primeira questão não é que o povo não tinha um rei sobre eles. É que o coração do povo estava endurecido pelo pecado. É que a mente do povo estava fechada, que os olhos do povo estavam cegos, os ouvidos do povo estavam tapados. O que o povo queria não era que Deus governasse, que Deus reinasse sobre eles. O que o povo queria era fazer o que o seu coração os conduzia, os guiava, o que o coração imaginava, sentia, mas não a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sempre exigirá de mim e de você renúncia. A vontade de Deus para as nossas vidas sempre irá contra a nossa vontade. O que Isaías 55, versículos 7 e 8, mais especificamente o 8, 9, diz para nós é que o que Deus ele pensa e o caminho dele é além do nosso. Então, muitas das vezes, o que queremos não é nos submetermos a Deus, para ter a mente que Deus tem, os pensamentos que Deus tem e seguir o caminho de Deus, mas nós queremos que Deus se encaixe ao nosso querer, ao nosso pensar e que Deus siga o nosso caminho. Então, é por isso que para muitas pessoas existe uma certa dificuldade em relação a renunciar. Aqui já entra um outro ponto aqui de um contexto em relação à questão da força interior, né, da luta interior. Lá em Romanos capítulo 7 e Gálatas capítulo 5. Mas o ponto em questão aqui não é essa... não vou assim abrangir muito nesse ponto aí, porque eu acredito que seja em boa parte até um assunto muito conhecido da igreja, porque é algo que desde quando você começa na igreja você já ouve falar sobre, né? É um assunto que todos nós que somos cristãos, a gente começa a aprender sobre isso para poder entender, né? E poder viver de acordo com a vontade de Deus, sabendo o que que é e o que que não é, como fazer, o que não fazer, né? Então, vamos aqui focar nesse ponto.
Mas só para não ficar sem nada em relação a essa questão das forças, eu vou aqui só pontuar a questão do pecado, que é um dos exemplos, né? O pecado ele também é uma força. Então, muitas das vezes, essa é uma questão em relação a uma certa dificuldade que algumas pessoas tenham para fazer a vontade de Deus porque elas não querem renunciar a certos pecados. A outra questão é em relação a o que os desejos que são gerados pelo pecado fazem na nossa vida, né? Estão em nosso corpo, ali como está lá em Romanos 7, como eu acabei de falar, e Gálatas capítulo 5. Então, o que acontece? O que na verdade é necessário? Primeiramente, o ponto é você entender o que é o pecado, né? O pecado é a desobediência a Deus. E quem é Deus? Deus é o nosso Criador. Deus é a vida. Deus é a luz. Deus é a paz. Deus é a liberdade. Deus é a verdade. Deus é a cura. Deus é a vida eterna. Então, o primeiro ponto em relação a você entender é saber que você precisa desse entendimento. O pecado e Deus. E a segunda questão em relação ao que Gálatas capítulo 5 ali está falando, daquela luta que há, né? Da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Então, o ponto aqui é você entender sobre essas duas forças que estão agindo e que nós somos conscientes, nós entendemos, né? E essa questão parte muito em relação a você ter o amor de Deus na sua vida, porque em João 14,15 diz que só obedece ao Senhor aquele que ama ao Senhor. Então, quando você tem o amor pelo Senhor, você vai obedecê-lo. E aí, vamos voltar agora aqui. Isaías 40, versículo 10 e 11. Então, olha só. Como eu pontuei, né, aqui, o início o versículo 10. O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão acompanha. Então, olha só, aí agora vem o versículo de número 11. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço forte ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isso é o Senhor quem faz. Como pastor que o Senhor ele é. Inclusive, o Salmo 23, o versículo de número 1, que é muito conhecido, nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Essa foi uma das palavras que o Senhor ele me lembrou no momento e eu vou fazer uma pergunta aqui que eu até anotei, que na verdade não é nem uma pergunta, mas é um subtítulo que eu deixei aqui. Só segue ao Senhor quem ouve a voz do Senhor. É muito intencional essa palavra e também bastante profunda, de uma maneira bem sincera, de uma maneira sincera e verdadeira, porque de fato e de verdade, eu e você só seguimos ao Senhor, só seguimos a Deus quando nós ouvimos a Deus. Se alguém disser que está seguindo a Deus, mas o que essa pessoa faz não tem nada a ver com Deus, então essa pessoa está mentindo. Sabe por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor ela revela em vários pontos, né? Inclusive um deles é Tito, olha só. Tito, capítulo de número 2, capítulo 1, versículo 16, diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por suas ações o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então, olha só. Afirmar que conheço a Deus é uma coisa, eu posso falar que eu conheço a Deus. Mas o que vai contar? O que vai testificar que de fato eu conheço a Deus? São as minhas ações.